Aqui quem vos fala é Dom Rafael Mendes Martins, bispo anglicano da Diocese Anglo-Católica de Minas Gerais. E hoje nós temos a alegria de começar uma série de vídeos trazendo respostas às mais diversas perguntas e curiosidades a respeito da Igreja Anglicana, e em especial da nossa tradição anglo-católica. Antes de nós iniciarmos este vídeo, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, e já deixar aqui o seu like. Você vai estar ajudando a gente no nosso canal a evangelizar e a transmitir a muitas pessoas esse conhecimento tão precioso a respeito do anglicanismo e da história da igreja. Bom, então vamos para a primeira pergunta. Quem fundou a Igreja Anglicana? Bom, você já deve ter ouvido falar que quem fundou a Igreja Anglicana foi o rei Henrique VIII. Não é verdade? A gente ouve nas escolas, até os livros de história trazem essa informação, dizendo que a questão da fundação da Igreja Anglicana está ligada ao desejo de Henrique VIII de se divorciar, e porque o Papa não teria dado a ele uma carta de divórcio, então ele foi lá e fundou a Igreja Anglicana. Bom, será que essa história é verdadeira? Nós vamos ver neste vídeo que essa história de verdade não tem nada. A história é muito bem diferente do que essa que foi contada. Bom, vamos lá. A verdade mesmo é que já no ano 43, depois de Cristo, o cristianismo chega nas Ilhas Britânicas. Bom, e de que forma? O que essa data de 43 depois de Cristo tem de tão importante para ser assim um marco do início do cristianismo ali nas Ilhas Britânicas? Bom, pois foi em 43 depois de Cristo que o Império Romano iniciou o seu poderio, o seu domínio na Britânia. Bom, e o que isso tem a ver? Acontece que, com essa dominação romana sobre a Britânia, foi chegando, vindo de Roma, de todo o Império Romano, comerciantes, soldados, funcionários, pessoas que ali chegavam convertidas do cristianismo. Então, estou falando de soldados cristãos, comerciantes cristãos, funcionários do Império cristãos. E chegando ali nas Ilhas Britânicas, eles, sendo cristãos, evangelizaram as Ilhas Britânicas. Foi assim que o cristianismo nasceu. Eu estou falando do século I, como a gente já disse, ano 43, século II. E os cristãos, como bons cristãos, receberam esse mandato, esse chamado de Jesus para ir e evangelizar, para pregar o evangelho a todos os povos. E foi assim, então, que o cristianismo foi nascendo nas Ilhas Britânicas. Então, os primeiros que evangelizaram não foram clérigos, foram pessoas simples, pessoas comuns, como eu já mencionei. Acontece que, também, nesses primeiros séculos, a igreja cristã estava sofrendo grandes perseguições, especialmente por parte dos imperadores romanos. O que aconteceu então, diante da perseguição, é que também cristãos que estavam sendo perseguidos em Roma, fugindo de Roma, acabaram por chegar nas Ilhas Britânicas. O que fez com que esse fervilhar de evangelização aumentasse muito dentro de todas os territórios britânicos, todas as ilhas britânicas. O que depois, muito depois, com o nacionalismo, nós vamos ver os países já bem formados, Inglaterra, Irlanda, Escócia, País de Gales, Ilha de Man. Porém, naquele momento, apenas nós chamamos assim de Britânia ou Ilhas Britânicas. Bom, acabamos de ver que o cristianismo ele nasce, então, na Britânia, nas Ilhas Britânicas, no Império Britânico, desde os primeiros séculos.
E assim o cristianismo foi se desenvolvendo. Né? Um relato histórico muito importante para a gente destacar, né, nesse momento é o do ano 209 depois de Cristo, com Santo Albano, né, o primeiro mártir cristão britânico. Também podemos notar outro fato histórico muito importante, já no século IV, o ano 314, o concílio de Arles. A igreja também nos primeiros séculos tinha esses concílios tão importantes. E já neste concílio de Arles, que foi um concílio muito importante da igreja primitiva, nós vemos a presença de bispos anglicanos, de bispos ingleses. E eles destacam nesse concílio que a igreja da Inglaterra, que é a igreja britânica, já estava muito bem estruturada. O que a gente vê? Que quando eles chegaram nas Ilhas Britânicas, já havia ali uma outra religião, uma religião pagã. A religião celta, a cultura celta, né? Do povo celta. Nós vamos ter um vídeo só sobre isso. Iremos aprofundar sobre essa primeira fase da igreja anglicana, que foi esse casamento, vamos dizer assim, entre a cultura, né, a religião, o povo celta, com os cristãos, a fé cristã e a cultura cristã. Então essa primeira fase da igreja, a fase celta, que vai ali se desenvolvendo de uma forma autônoma, independente, diferente de outras partes do cristianismo na Terra. Bom, o que a gente nota é que ali o cristianismo começa a crescer, então de forma independente, até que depois, no século IV, século V, né, com a invasão dos jutos, dos saxões, dos anglos, dos bárbaros, a Britânia, que já era cristã, já estava ali cristã, é descristianizada, é paganizada por esses povos que invadiram. E agora então, no século VII, né, final do século VI para o século VII, nós vamos ver o Papa Gregório Magno enviando uma comitiva de monges, de 40 monges, liderados por Santo Agostinho de Cantuária, para recristianizar as Ilhas Britânicas. Esse era o principal objetivo, mas havia também um objetivo secundário, também importante para eles, junto, que era fazer com que a Igreja da Inglaterra, a Igreja Britânica, a Igreja das Ilhas Britânicas, já bem desenvolvida ali, de forma independente, agora que viesse a filiar-se, a submeter-se à autoridade papal. Então começa essa segunda fase da igreja, que é a igreja romana, a igreja britânica em comunhão com a sé romana, com o Papa. Aí nós vemos que essa igreja é a mesma de antes, porém agora submissa ao Papa. Você percebe que de uma fase para outra, não é que se funda uma nova igreja, não. Essa igreja, ela vai se desenvolvendo e ela vai passando por fases, mas é a mesma igreja. E essa igreja, então, vai crescendo, vai se desenvolvendo, e ali a partir do século XII, do século XIII, especialmente no século XIV, no século XV, ela já vai se aflorando, vamos dizer assim, num desejo de se tornar independente, num desejo de ser livre, de não mais ter que se submeter a uma autoridade vinda de fora, né? Como é a autoridade do Papa, como é a autoridade da Igreja Romana. Vários imperadores, o próprio povo, tinha esse desejo por uma igreja livre. Até que nós conseguimos ver esse desejo tão aflorado expresso em documentos oficiais da própria Inglaterra, né? Como é o caso de 1215, a Carta Magna, na qual nós vemos claramente o nome Igreja Anglicana, na cláusula que diz: a Igreja Anglicana será livre. Já havia esse desejo. E a gente vê também um contato, pouco a pouco, com o protestantismo, com a doutrina protestante. Muito antes da própria doutrina protestante
vir a florescer no século XVI, com a Reforma de Lutero, de Calvino, de Zwingli. Bom, nós vimos até aqui que a igreja ela já estava fundada, ela já existia. A igreja anglicana ela surge no século I, no século II, e se desenvolve ao longo dos séculos. Poxa, então por que associar a fundação da igreja anglicana com a pessoa do rei Henrique VIII? Por que uma coisa tem a ver com a outra? Por que eles dizem isso? A questão é o seguinte, vamos entender. O rei Henrique VIII, ele na verdade, não é só um motivo, né? É importante a gente deixar isso muito claro. Era uma série de motivos que, combinados entre si, gerou, no século XVI, no ano 1534, essa cisão, essa quebra da comunhão, o cisma em que a Igreja da Inglaterra não mais quer submeter-se à obediência ou à comunhão com o Papa e com a Sé Romana. Bom, e se deu assim, vamos entender. O rei Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão. Catarina não havia ainda dado a ele um filho homem. A única filha sobrevivente do casal era a princesa Maria, que viria depois a ser a Rainha Maria I da Inglaterra. E ele pensava que essa questão dela não poder dar a ele um filho homem era uma maldição. Por quê? Porque essa Catarina de Aragão é viúva do irmão dele, Arthur. E baseado em um versículo do Levítico, ele acreditava que, na verdade, aquele casamento era uma maldição. Ele usava esse argumento para, então, pedir ao Papa Clemente VII a nulidade, a anulação do seu casamento. Acontece que essa mesma Catarina de Aragão era tia de um outro príncipe, de um outro rei, que tinha ligações políticas com o Papa Clemente VII. Imagina a situação, o Papa estava numa sinuca de bico. Não podia favorecer a um e prejudicar o outro. Como Henrique VIII percebeu que esse divórcio, que essa nulidade, que essa anulação do casamento não ia sair com facilidade e ao mesmo tempo ele estava apaixonado por Ana Bolena, e Ana Bolena não queria ficar com ele dessa forma assim, às escondidas, ela dificultou um pouco as coisas, ele, no nosso popular, né, diz, juntou a fome com a vontade de comer, ele apressou as coisas, reuniu o parlamento, os líderes ali do império, e começou a tomar providências em relação a isso. Que providências ele vai tomando, então? Ele vai decidir que, a partir daquele momento, ele, o rei, é o chefe supremo da igreja. E que, agora entra também um interesse político e econômico, e que todos os bens da igreja católica romana seriam confiscados e agora pertenceriam à coroa. Imagina a situação. Agora ele é o chefe da igreja e o dono de todas as propriedades da Igreja Católica Romana. E não mais o Papa teria qualquer tipo de autoridade dentro do território britânico. Agora as bulas papais não poderiam mais entrar no país. O que aconteceu então? Aquilo que nós conhecemos pelo nome de Ato de Supremacia, no ano 1534. O rei, então, funda a Igreja Nacional. Ele fundou a Igreja Cristã? Não, ela já existia. Ele determina, através de um ato de supremacia,
a igreja como uma igreja independente, uma igreja nacional, não mais submissa ao Papa. É por isso, então, que se diz que ele fundou a igreja anglicana, mas na verdade a igreja anglicana foi fundada por Nosso Senhor, pelos primeiros cristãos, desde os primeiros séculos. Henrique VIII foi apenas um rei que confiscou os bens da Igreja Católica e fez com que essa mesma igreja, que era católica, que continuou católica, se tornasse uma igreja independente e não mais vinculada a Roma. Tá, depois que ele morre, com o seu filho Eduardo VI, a coisa muda um pouquinho. Mas isso é para um próximo vídeo. Por hoje é só. E aí, você entendeu de que forma que a igreja anglicana foi fundada? E porque o rei Henrique VIII não tem nada a ver com essa fundação? Então, muito bem. Não vamos deixar que a mentira, o erro, né, o engano, se propague. Em toda oportunidade que tivermos, vamos ensinar qual é a verdade. Deus abençoe você poderosamente. Fique com Deus e até o próximo vídeo.